Nós vamos abordar, como já foi informado, a abolição do sábado e a guarda do domingo. Quero dizer algumas palavras introdutórias acerca desse assunto. Esse grupo religioso que se distingue pela recomendação de se guardar o sábado, que são os adventistas do sétimo dia, eles são pouco conhecidos pelos irmãos. Apenas dizem a maioria dos irmãos que o que difere nós deles é apenas a questão do sábado, mas no demais cremos igual. Isso não é verdade. Os ensinos adventistas são, alguns deles, escabrosos. Quem é que poderia admitir um Salvador com natureza pecaminosa? Quem é que poderia admitir que Jesus e Miguel são a mesma pessoa? Quem é que poderia admitir que a obra da redenção não foi concluída na cruz? Quem é que poderia admitir que um crente tem pecados perdoados, mas não tem pecados cancelados? Mesmo depois de aceitar a Cristo como Salvador, ele ainda está sendo julgado pelo chamado juízo investigativo, para saber se no final Jesus pode aplicar os benefícios da sua morte àquela pessoa. E isso só ocorrerá se estiver guardando o sábado. Quem é que pode admitir que no final das contas, quando terminado esse juízo investigativo, Cristo vai pegar nossos pecados e lançá-los sobre Satanás? Tudo isto que eu estou falando está neste livro, O Grande Conflito, também conhecido como Conflito dos Séculos. Quando Satanás for aniquilado, seus pecados serão cancelados. Enquanto isso não ocorrer, ao morrer o crente, ele vai dormir na sepultura. Sua alma vai dormir em cima do seu cadáver na sepultura. Você conhece alguma igreja evangélica que crê assim? Eu não conheço. E sei de igrejas que se denominam evangélicas, que têm ensinos, como diz Paulo em Hebreus 13:9, ensinos que constituem doutrinas estranhas. Então, a situação dos crentes é de uma inocência, de uma ingenuidade, meus irmãos, que eu fico assombrado. Meu Deus, dentro de mim eu sinto uma dor profunda quando tomo conhecimento de que os adventistas promovem seminários e convidam os pastores denominacionais para saber o que eles creem. Ora, que audácia, que petulância, convidar pastores evangélicos para ouvir a respeito da doutrina deles, para que não tenham uma ideia diferente da que tem. Só que esses assuntos aqui por mim expostos não são explicados nessas palestras. Então, quero dizer que o adventismo é perigoso. E você vai perguntar por que adventismo é perigoso? Porque ele vai chegar para um crente
E eles têm um livro específico para falar com crentes denominacionais. De acordo com a denominação de cada crente, há um assunto específico para ser ventilado. Sagacidade. Se você se deparar com um adventista, a primeira pergunta que ele vai fazer para você é: você guarda a lei de Deus? O crente responde: claro, eu guardo a lei de Deus. E ele vai perguntar: e você guarda o sábado? Não. Então você está com um problema, porque lá no livro de Gálatas está dizendo que se guardar todos os mandamentos e tropeçar num, a pessoa se tornou culpada de todos. Você não guarda a lei de Deus. Mas o que significa a palavra lei para o adventista? Eles dizem que lei significa duas leis. Uma lei que eles chamam moral e outra lei eles chamam cerimonial. Quando Cristo deu o brado na cruz e está consumado, a lei cerimonial caiu, não vigora mais. Mas a lei que eles denominam moral, que são os 10 mandamentos, essa permanece. Ora, se ela permanece, está em vigor, é óbvio que se deve guardar o sábado. Entretanto, vou dizer aqui uma declaração: não há na Bíblia apoio para se dividir a lei de Deus em duas partes. A lei é uma só, e ela constitui 613 mandamentos que estão registrados no livro da lei. Gálatas 3, versículo 10: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Vou repetir: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. De modo claro, se uma pessoa disser realmente: eu guardo a lei, então você teria que guardar não 10, mas 613 mandamentos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E no versículo 11 do capítulo 3 está dito assim: é evidente que pelas obras da lei ninguém será justificado. Não nasceu ainda uma pessoa que realmente guardasse todas as leis dadas por Deus ao povo de Israel. Em decorrência disso, é que nós somos salvos pela graça de Deus. Porque se formos advogar que guardamos a lei na sua integridade, não tem um que escape. Então o adventista é perigoso porque ele diz assim: olha, se você guardar o sábado, você tem o selo de Deus. Mas se você não guardar e guardar o domingo, você tem o sinal da besta. Pavoroso. Eu, crente com o sinal da besta? E aí cita Apocalipse capítulo 13, 18. O número da besta é 666. Então uma pessoa crente em Jesus, salva por Jesus Cristo, vive uma vida de santidade, se encontra com o adventista ocasionalmente, bumba, ele cai. Começam as dúvidas a persistir e o adventista já está igual um leão feroz em cima da presa. Agora ele vai se encarregar de dar doutrinas para esta pessoa, para levá-lo à conclusão de que ele precisa guardar o sábado. Este é o trabalho do adventista.
Por isso, tenha cautela. Não entre nessa onda segundo a qual alguns chegam a dizer: o adventista é nosso irmão na fé. Eu estou dizendo isso para vocês e quero dizer mais, que o pastor da igreja onde eu me reuni em São Paulo, ele disse para mim pessoalmente: eu proíbo o irmão de falar contra os adventistas, são nossos irmãos da fé. Meu Deus, se um pastor se levanta e declara isso, a igreja é presa fácil de qualquer desses grupos para levá-lo. E agora eu quero contar uma coisa para você que está no livro Pecador Eu Sou, Transgressor Não, escrito por um adventista que foi 25 anos adventista, renunciou o adventismo, e ele então escreve esse livro mostrando que ele é um pecador, como todos nós somos pecadores, mas não somos transgressores da lei de Deus, porque nós estamos vivendo sob a graça e não mais sob a lei. O antigo concerto foi findado na cruz. Jesus disse: está consumado. Eram dois concertos, o concerto da lei e o concerto da graça. E esse concerto da lei, por não haver ninguém que a cumprisse, porque transgrediram, foi abolido, para dar lugar a um novo concerto no qual nós estamos. Você se lembra quando você participa da ceia e é distribuído o cálice? Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando você diz isso, de acordo com Mateus 26 a 28, você está admitindo que você vive dentro de uma condição diferente daquela que era própria do judeu. E quero dizer para você mais, irmão, o que este então adventista declara no livro, nas páginas 38 e 39. Ele diz assim: eu observava que entre meus irmãos havia mais alegria quando se conquistava um evangélico, principalmente batista, do que quando se ganhava para a igreja um homem sem Cristo. Você pode tratar um batista de irmão na fé? Sim. É crente em Jesus Cristo? Sim. Crê como nós? Sim, com pequenas diferenças. Mas como é que uma pessoa, um líder, se satisfaz melhor ganhando um crente, porque vai levá-lo a guardar o sábado, do que um pecador que está aí fora perdido, idólatra, na feitiçaria? Para ele, esse crente é melhor do que o outro de fora. Então, ele diz aqui: eu compactuava com essa estranha alegria, pois o embotamento da minha mente não me permitia fazer diferença. É isso que caracteriza o adventismo. Não se iluda com aquela gentileza, como acontece quando você recebe uma visita de uma testemunha de Jeová. Que delicadeza, que gentileza. Mas se você começa a apontar os erros da sociedade de Torre de Vigia, como eu tenho experiência, eu vou chamar a polícia para você. Olha, mas eu pergunto: o que é que eu estou fazendo de errado? Estou dialogando? Você não está batendo na minha porta? Estou dialogando com você. Então, meus irmãos, fique certo: sede prudente como as serpentes, simples como as pombas. Mas não esqueça: sede prudentes como as serpentes. E você tem na segunda carta de João, versículos 9 a 11, uma recomendação muito clara: se alguém vem ter convosco e não